Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para conversar sobre saúde emocional e relacionamentos amorosos. Vou dar um tempinho para as pessoas irem chegando. Pronto, voltei, gente. Minha conexão tá oscilando. Se eu cair, vocês ficam aí. Não sai daí não. Que eu retorno, tá certo? Vou aguardar. Quem for chegando, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui falando nos Mais Psicólogos. Eu agradeço muito o convite do Rodolfo para falar aqui novamente. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Quem for chegando, vai me dando um oi, me fala de onde é que você está falando e quais são as suas expectativas amorosas para esse ano. Eu gosto sempre de ver como é que as pessoas estão com as expectativas em relação aos relacionamentos amorosos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luísa Colman, eu sou psicóloga em Goiânia e eu trabalho com relacionamentos amorosos. Adoro essa temática, é algo que eu tenho feito bastante. Seja bem-vinda, Cacau Dias, do Rio Grande do Sul, Débora Souza, boa noite, bem-vindas. Então é um tema que eu gosto muito. Pra gente começar então a falar de saúde emocional e relacionamentos amorosos, antes eu gostaria de só fazer uma pequena introdução. Oi Rita, de São Paulo. Um pouquinho antes da campanha Janeiro Branco, eu imagino que boa parte de vocês conhecem a campanha, né? Mas só pra gente resgatar um pouco, porque eu acho que ela é fantástica. Então, a campanha Janeiro Branco é uma campanha que está acontecendo a nível de Brasil e até fora do Brasil, que promove saúde mental. E nós estamos no momento, né? Eu acho que Voltei, pessoal. Não sai daí não, se minha internet está oscilando. Então, como eu estava falando, nós estamos num momento que é muito importante a gente começar a refletir sobre o impacto da saúde emocional nos nossos vários contextos, seja ele social, profissional, amoroso, porque o impacto tem sido muito significativo. E a campanha ela vem muito para falar da importância da gente olhar para essa dimensão nossa que muitas vezes fica deixada de lado, né? Lembrando, pessoal, que saúde emocional, né, saúde mental não tem a ver com transtorno mental. As pessoas fazem muito essa associação de maneira errada, né? Um transtorno mental é um adoecimento emocional mais grave. Mas a gente pode sim ter desequilíbrios emocionais sem ter necessariamente um transtorno mental. As pessoas quando ouvem falar, né, de saúde mental, geralmente elas têm muita resistência, porque é como se fosse admitir que tem um problema psiquiátrico, e isso é um equívoco, né? Não é dessa forma. Nós precisamos sim investir constantemente na nossa saúde mental para que a gente possa ter satisfação nas várias áreas da nossa vida. E no relacionamento amoroso não é diferente. Eu costumo falar que se as pessoas soubessem como investir em saúde mental traz um retorno para os relacionamentos amorosos, seria a primeira coisa que elas fariam na vida, né? E aí deixa aí a pergunta para vocês. Vocês têm investido em saúde mental quando vocês pensam em relacionamentos, né? Especialmente as mulheres, eu percebo muito investimento em várias outras áreas, mas em saúde mental, em saúde emocional, eu vejo que isso também é deixado para um pouco de lado, até porque é difícil fazer esse investimento em saúde emocional e saúde mental, porque falar da saúde, desse tipo de saúde, significa olhar para a gente. E olhar para as nossas dificuldades, para os nossos buracos emocionais, né? Para a nossa história, que muitas vezes é uma história difícil, é uma história que traz sofrimento, então a gente acaba evitando e tentando outras estratégias, né? Mas se as suas estratégias em relação aos relacionamentos amorosos não estão funcionando, né? Significa que algo não vai bem e eu acho que vale a pena você olhar para essa dimensão da sua vida. Saúde mental e emocional é um eixo estruturante dos relacionamentos amorosos saudáveis. E pessoal, o que mais tem é gente infeliz no amor. Ai, pessoal, credo.
Gente, desculpa, eu tô com um problema técnico aqui. Voltei. O que mais tem são pessoas com muitas dificuldades nos relacionamentos amorosos. Tem alguém aí que tá muito satisfeito com o relacionamento amoroso? Eu geralmente pergunto, algumas 2, 3, 5 pessoas me falam que estão muito satisfeitos, né? É uma área que boa parte das pessoas tem muita dificuldade. E eu queria que vocês refletissem, né, de quais são as dificuldades que você tem nos relacionamentos amorosos. Por que amar parece algo tão difícil para muitas pessoas, né? E aí eu queria começar falando disso, gente. Primeira coisa pra gente pensar em saúde mental e emocional exatamente, a Fabiana tá falando que acaba sendo um espelho. Sim, os seus relacionamentos amorosos, elas geralmente refletem muito em como você está com a sua saúde mental e emocional, né? Então, é algo que a gente precisa parar para prestar atenção se a gente quer ter resultados diferentes. Um dos sinais que eu vejo muito em relação a como as pessoas estão descuidadas nessa área é a repetição. O que eu estou chamando de repetição nos relacionamentos amorosos? Vocês já tiveram a sensação que sempre acontece a mesma coisa com você e você não entende o porquê? Eu costumo escutar muito das pessoas que conversam comigo, das minhas pacientes, que começa assim, de repente o cara estava interessado, muito interessado, estava investindo, aí na hora que você se apaixona por ele, ele perde o interesse. Isso acontece com muita frequência. Ou então você sempre gosta de uma pessoa que você gosta sempre mais dela do que ela de você. Ou uma pessoa que é problemática, ou uma pessoa que tem problemas financeiros ou problemas sérios com a ex-esposa, sabe? Então, sabe quando você sempre vive a mesma coisa nos relacionamentos amorosos? Isso é extremamente frustrante, não é verdade? É desanimador, dá vontade de nunca mais se envolver com ninguém. E a gente fica com essa sensação de que amar é igual a sofrer. E, gente, eu quero que vocês saiam hoje dessa nossa conversa entendendo que amar não é igual a sofrer, tá certo? Se eu sempre estou sofrendo nos meus relacionamentos, significa que algo não vai bem. Significa que eu preciso olhar para mim e verificar o que acontece comigo nos meus relacionamentos, que algo simplesmente não vai bem, tá certo? Eu não acredito em sorte e azar no amor. Eu acredito em pessoas que não têm habilidades, que não têm recursos emocionais para desenvolver bons relacionamentos amorosos, tá certo? E, ou seja, tem muitas pessoas que não têm esses recursos. Mas a boa notícia é possível desenvolvê-los. É possível construir uma saúde emocional que te permita ter mais facilidade em estar nos relacionamentos amorosos, tá certo? Então lembre-se, amar não é igual a sofrer. Se você sempre está sofrendo, eu conheço pessoas que elas estão sofrendo ou porque não estão em um relacionamento que ela queria estar, ela está sofrendo. Quando ela fica num relacionamento, ela fica insatisfeita e ela sofre, e quando ela sai de um relacionamento, ela sofre. Então parece que o sofrimento ele está em todos os momentos, né? Quando o assunto é amor. E se isso é uma repetição, gente, é porque algo não está funcionando de maneira adequada e você precisa urgentemente verificar para que isso não se repita, tá? Porque se já está repetindo, a chance de repetir novamente é muito grande. Não é porque você é azarado, não é porque você não merece ser amado, porque quando a gente repete demais, fica parecendo que a gente não merece ser amado. E não tem nada a ver. É porque deve haver características psicológicas, emocionais em você que estão bloqueando o seu sucesso nos relacionamentos amorosos, tá certo? Então, gente, como é que eu vou identificar, né, essa questão da saúde emocional? E eu gosto muito de falar de amor saudável, porque eu acho que a saúde emocional é um pilar muito importante do amor saudável. Como que eu identifico que eu consigo me relacionar de maneira saudável nos relacionamentos amorosos? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que perceber é o que eu falei. Tem muito sofrimento? Se tem muito sofrimento, já não tá saudável, tá certo?
A segunda coisa que eu preciso olhar é se eu cresço com os meus relacionamentos, sabe? O amor saudável, ele remete muito a crescimento. Quando eu estou numa relação, eu amadureço, eu aprendo a lidar melhor com o outro, eu aprendo a dialogar, a escutar, então eu saio geralmente dessa relação com mais maturidade. Já viram que tem pessoas que parece que nunca aprendem nos relacionamentos, elas estão sempre cometendo os mesmos erros nos relacionamentos? Essas pessoas, elas simplesmente não crescem. E quando você não está crescendo nas suas relações, significa que esse amor ele está adoecido e você precisa olhar para ele com mais cuidado, com mais cautela. Tá certo? Algumas pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar que elas não conseguem nem manter uma relação durante muito tempo. Eu conheço pessoas que nunca conseguiram namorar mais que 2 meses. Não é porque você não merece ser amado, eu quero frisar isso bastante, mas com certeza existe algo na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e na sua forma de se comportar que boicota os seus relacionamentos amorosos. Então, eu quero que vocês pensem, será que vocês estão boicotando os seus relacionamentos amorosos? Será que, de alguma forma, eu contribuo para que eu não tenha sucesso no amor, né? É difícil a gente olhar para esse tipo de coisa, porque olhar para isso é se responsabilizar muitas vezes pelo insucesso dos nossos relacionamentos. Mas somente quando eu me responsabilizo é que eu vou ser capaz de fato de mudar aquilo que não está funcionando. Enquanto eu achar que o problema é sempre do outro, eu também eu trabalho muito mais com o público feminino, mas também o público masculino a gente conversa bastante. Mas eu ouço muito das mulheres que os problemas são sempre os homens, né? Mas pessoal, se todo homem que você se relaciona existe um problema, a gente tem que verificar se você também não tem alguma dificuldade. Não são todos os homens que são problemáticos, tá certo? Essa generalização, ela não é bacana. Aliás, ela só desanima muito mais e não faz você verificar aonde é que de fato está o problema, tá certo? Vou responder algumas perguntas aqui, né? A diferença de cultura social afeta os relacionamentos? Pode afetar, gente. Depende muito de como cada pessoa se porta em relação a essa diferença, né? Eu acho que depende muito de como vocês lidam com essa diferença cultural, que foi uma pergunta feita aqui pela Iraci Medeiros, tá? Então, se vocês dois conseguem lidar com isso de maneira saudável, positiva, se isso não vira uma guerra de poder, tá certo? Então, é sim possível lidar com isso. Por isso que eu tô falando, gente, de saúde emocional. A saúde emocional, ela vai falar muito dessa habilidade de lidar com as dificuldades dos relacionamentos, tá certo? Então, assim, e relacionar não é algo fácil. Então, assim, amor saudável, não tô falando que amor saudável é fácil. Na verdade, relacionamentos, sejam eles amorosos ou qualquer outro tipo de relacionamento, eles são desafiadores. Por que eles são desafiadores? Porque a gente está numa relação geralmente com alguém que é diferente da gente e a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças de maneira positiva, tanto para mim quanto para o outro. Isso desafia constantemente os meus recursos emocionais, né? Principalmente quando eu não tenho esses recursos, e aí surgem os problemas. Então, relacionamentos amorosos, eles são desafiadores, são, mas eles não têm que ser sinônimo de sofrimento, insucesso, fracasso e destruição, tá certo? Quando eles se transformam nesse tipo de vivência, significa que eles adoeceram. E aí, então, gente, outra questão que eu quero conversar com vocês falando então de saúde emocional, que é o tema da nossa conversa hoje, vou convidar vocês a prestarem atenção em 3 aspectos que compõem, né, essa saúde emocional e que influenciam demais o sucesso e o insucesso dos relacionamentos amorosos, tá? Primeiro eu quero que vocês comecem a observar os seus pensamentos em relação ao relacionamento amoroso. O que eu penso? Eu já penso, quando eu entro num relacionamento, que vai dar errado? Eu já penso que a pessoa vai me trair?
Eu já penso que a pessoa vai me abandonar. Eu já penso que homem não presta mesmo e que eu vou quebrar a cara. Então, qual é a qualidade, né, dos meus pensamentos em relação aos relacionamentos amorosos, tá certo? Se eu tenho pensamentos e crenças muito estruturadas e muito ruins em relação aos relacionamentos, isso vai dar problema na minha relação e com certeza vai resultar em insucesso e sofrimento. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho o pensamento de que o outro, ele é obrigado a me agradar. Ou que o outro é obrigado, às vezes, a adivinhar o que eu quero, sabe? Sem eu ter que falar, inclusive. Que o outro tem que corresponder todas as minhas fantasias. O outro é obrigado a me fazer feliz. Isso são pensamentos que vão boicotando o meu relacionamento amoroso. Porque quando isso não acontece, eu fico o quê? Frustrada, eu fico irritada, eu fico nervosa, né? Eu fico magoada. Então, como estão, né? Como que está a qualidade dos meus pensamentos quando o assunto é amor? Outra coisa também, que a gente tem muitas crenças, né, ligadas ao amor, que são crenças de família, ou então são crenças culturais, né? Então a gente tem que verificar até onde esses pensamentos e essas crenças influenciam lá na frente o nosso comportamento em relação ao nosso parceiro ou em relação a potenciais parceiros e se isso me boicota ou não. Comece a identificar, se você se sentir confortável, fala um pouco de o que você pensa. Quando você entra num relacionamento amoroso, você pensa que vai dar certo? Você pensa que alguma coisa de ruim vai acontecer? Você fica, às vezes, esperando algo de ruim acontecer? Esperando ele mentir, esperando ele te trair, esperando ele vacilar? Isso é um fator que boicota bastante os relacionamentos, tá? Então, primeira coisa, pensamento, qualidade de pensamento. Outra coisa que a gente precisa verificar e que é muito mais difícil, o pensamento ainda é mais fácil, mas é muito mais difícil, é como eu me sinto quando eu estou nos relacionamentos amorosos, tá certo? Se eu estou num relacionamento, eu sinto medo. Tem gente que fica constantemente com medo e vive uma ansiedade louca. Eu tenho medo de ser abandonada, medo de ser traída, né? De ser enganada. Tenho medo de não ser o suficiente para o outro. Tenho medo de não despertar. O medo é algo muito comum nos relacionamentos amorosos, tá certo? Então, eu tenho medo, tá? Eu tenho medo de que algo vá acontecer nesse relacionamento e que no final dê muito errado. Quais são as minhas emoções em relação ao meu parceiro, por exemplo? Eu sinto às vezes muita raiva dele, eu sinto frustração, eu fico decepcionada com ele. Eu preciso ver qual é a qualidade dessas minhas emoções, tá certo? Porque elas influenciam diretamente na minha postura e nas minhas atitudes em relação ao meu parceiro. E se eu tenho uma vivência de mais sentimentos ruins do que sentimentos bons, né? Como carinho, afeto, amparo, apoio, essa relação ela vai adoecendo. Eu vou ficando extremamente insatisfeita, tensa, ansiosa, angustiada, né? Não sei se vocês vivem relacionamentos assim. É muito ruim quando a gente se sente constantemente mal nos relacionamentos amorosos, tá certo? Então, falando de pensamento, a segunda coisa que a gente tem que checar são a qualidade, qual é a qualidade dos nossos sentimentos. Boa noite, Verônica, bem-vinda, tá certo? Ok. E por último, eu gostaria que vocês também pensassem, né, pensamento, sentimento e comportamento, né? Como é que eu me comporto nos relacionamentos amorosos, tá certo? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo sim pra tudo. Isso é interessante, a gente tem a fantasia de que se eu agradar demais o meu parceiro, ele vai ficar comigo. E aí acaba que a gente vai se submetendo a muitas coisas que antes a gente jamais nem achava que iria se submeter. Isso é ruim tanto para você quanto para a sua relação. Então, como eu me comporto na relação? Eu sou submissa, eu sou impulsiva, eu sou uma pessoa que eu não sei escutar, que eu só falo, eu começo a gritar quando eu estou nervosa, né?
eu consigo dialogar, eu consigo expressar o que eu penso e o que eu sinto. Isso é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Às vezes elas até entendem o pensamento, até sentem, né? Já sabem o que elas estão sentindo, mas elas não conseguem expressar para o parceiro. E quando elas não conseguem expressar para o parceiro, isso traz muita dificuldade também nos relacionamentos. Então, qual é o meu comportamento com os meus parceiros ou potenciais parceiros nos relacionamentos, né? A minha postura é de muita disponibilidade, eu sou uma pessoa que eu sou muito fechada, eu sou grossa, por exemplo, né? Quando eu fico frustrada, enfim, eu sou gentil, como eu me comporto? Então essa tríade, pessoal, ela é muito importante, como eu penso, como eu sinto e como eu me comporto nos meus relacionamentos. Se o meu pensamento, a qualidade do meu pensamento não for boa, se a qualidade do meu sentimento também não for boa, e se eu não tenho comportamentos saudáveis, eu vou boicotar a minha relação. E o pior, além de boicotar a minha relação, a chance de eu escolher parceiros ruins é muito maior, tá? Porque às vezes a relação ela já começa ruim porque eu escolho um parceiro ruim. Eu escolho um parceiro que não me valoriza, que não me respeita, que não quer muitas vezes estar comigo, que mente, que ele é abusivo. E se eu não tenho saúde mental, se eu não tenho saúde emocional, a chance de eu escolher um parceiro com um perfil ruim é muito grande, tá certo? Então, vamos observar essas três dimensões. Mesmo se você já está em um relacionamento, observe agora. Se você não está no relacionamento, comece a perceber como é que é esse comportamento quando você começa a se relacionar, né, com as pessoas. E se você está saindo de um relacionamento, começa a avaliar quais eram os seus comportamentos com o seu relacionamento anterior, o que você tinha dificuldade, né? E o que pode ter contribuído para o insucesso da relação. Gente, quando uma relação ela fracassa, geralmente existem responsabilidades dos dois lados. Eu sei que é ruim pensar que às vezes eu fui responsável por um fracasso amoroso. Às vezes algumas pessoas são mais responsáveis do que as outras, mas sempre existe responsabilidade dos dois lados. Quando eu encerro um relacionamento, é muito importante eu avaliar o que não deu certo, o que foi do outro e o que foi meu, para que na próxima relação eu não repita os mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos, para que eu tenha mais chance de crescer na minha próxima relação. Tá certo? Então esses três fatores são muito importantes. E aí eu queria conversar com vocês também alguns sinais que indicam que a sua relação ela tá adoecida, porque às vezes passa tão despercebido e quando a gente vê a relação já tá tão terrível, você não consegue, não tem nem forças para sair dessa relação. Então a gente precisa ficar muito atento aos sinais, né, tanto em mim quanto na relação, especialmente em mim, de que algo não vai bem. Até para que eu possa procurar ajuda para essa relação ou para mim, ou para que eu possa sair dessa relação, gente. Às vezes, saúde mental significa sair das relações. Eu costumo falar muito que saber quando se retirar de um relacionamento amoroso que não te faz bem é um sinal muito forte de saúde mental, tá certo? Então, alguns sinais que eu coloquei aqui, que eu acho que é interessante você ficar prestando atenção. Algo que eu acho que é muito chamativo quando você está num relacionamento amoroso que não te faz bem, tá certo? É a sensação constante de cansaço. Relacionamentos amorosos adoecidos, eles são extremamente desgastantes, emocionalmente desgastantes. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência, o cansaço emocional é diferente do cansaço físico. O cansaço físico, você dorme, você vai para um final de semana, você recompõe as suas energias. O cansaço emocional parece que mesmo quando você descansa, você sempre está cansada. Mesmo quando você dorme, é como se não houvesse horas suficientes de sono para repor o quanto você está cansada. Então, pessoas que estão em relacionamentos em crise, em relacionamentos abusivos, ou em relacionamentos que não têm qualidade de relacionamento, constantemente elas se sentem cansadas e desgastadas.
Principalmente se for um relacionamento que tem muita discussão, que tem muita briga, é extremamente desgastante e um sinal importante de que a relação está adoecendo e que sua saúde também pode estar comprometida, tá? Outra coisa, outro sinal que eu acho que também é muito relevante é de que seu relacionamento não está fazendo bem para sua saúde mental. Instabilidade emocional. Quando a gente está num relacionamento que ele está, como eu disse, em crise, ou ele não tá me fazendo bem de alguma forma, eu tenho variações de humor. Ou seja, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô tranquila, tem dia que eu tô péssimo. E às vezes dentro do mesmo dia, eu vou do estar bem ao estar péssima, sabe? Eu começo a perceber que o meu humor, ele oscila muito. E oscila muito, principalmente a partir de como eu percebo o relacionamento amoroso. Então, se muitas vezes eu percebo que o relacionamento tá bom, eu fico bem, tranquila, calma. Se eu percebo que o relacionamento tá ruim, ou meu parceiro tá mais distante, ou ele não responde as minhas mensagens, aí eu fico mal, fico triste, fico ansiosa, fico com raiva, fico irritada. Então, essas oscilações de humor também são sinais de que está havendo um comprometimento da sua saúde mental e emocional por conta do seu relacionamento, tá? Outro sinal também que eu acho que é muito importante a gente olhar é aquela sensação de estado de alerta o tempo todo. Sabe quando você fica tenso o tempo todo? Parece que alguma coisa de ruim sempre vai acontecer no seu relacionamento. Você fica sempre esperando a próxima briga, você fica esperando às vezes a próxima mentira, a próxima traição, né? A próxima agressão. Você fica sempre tensa, rígida, angustiada, ansiosa. É como se você não pudesse relaxar. E é isso um dos motivos que provoca esse cansaço permanente que a gente tem. Essa sensação constante de ameaça. Ou ameaça a você quando seu relacionamento é abusivo e violento, ou ameaça ao seu relacionamento, né? Quando ele não vai bem, parece que ele pode acabar a qualquer momento, ou você pode perder a pessoa para uma outra a qualquer momento. Então você fica com esse estado de tensão, tá certo? Um outro sinal também que eu acho que na medida que você vai comprometendo muito a sua saúde, gente, é incrível quantas pessoas adoecem nos relacionamentos amorosos, tá certo? Eu que trabalho nessa área, às vezes eu recebo alguns casos que eu fico assim impressionada, eu penso assim, nossa, esse é o pior caso que eu já escutei em relação a relacionamentos amorosos. Sempre vem um pior, sabe? Então assim, não vamos deixar ficar tão comprometido assim não, pessoal. Se você já tem esses 3 sinais, se você já está tendo variações de humor, se você está permanentemente cansada, se você está com essa instabilidade, com essa tensão, já começa a olhar, já começa a cuidar agora. Não deixa vir para essas próximas etapas que eu vou falar, não, porque quando chega aí é que a coisa tá feia mesmo, tá certo? Então, um quarto sinal que eu acho que é muito relevante é que eu começo a ter comprometimento de atenção e da capacidade de atenção e concentração. Ou seja, eu tô tão envolvida com as minhas emoções, com a minha angústia, com a minha ansiedade, ou eu fico pensando tanto no meu relacionamento, no meu parceiro, no que ele tá fazendo, o que eu vou fazer, que eu não consigo mais concentrar em mais nada. Isso traz prejuízo em várias outras áreas da sua vida. Você não consegue concentrar no trabalho, aí o rendimento do seu trabalho cai. Você não consegue concentrar nos seus estudos, você não consegue dar atenção de qualidade para os seus filhos. Você paralisa, você só consegue pensar naquilo ou sentir o mal-estar em relação àquele relacionamento. Quando tá assim, gente, olha, alerta, tá? Se a dificuldade de relacionamento tá comprometendo sua atenção e sua memória, compromete tudo, atenção, concentração, memória, se tá comprometendo, procura ajuda, tá? E o último sinal, aliás, tem mais 2 que eu quero falar. Outra coisa que acontece também, quando o relacionamento não vai bem, a gente tem uma tendência péssima de se isolar das pessoas. Já viu que isso acontece muito? Porque as pessoas começam a ver também que ele não tá bem. E quem gosta muito de você, não só vê, como fala pra você que não tá bem. Dá, enfim, vários conselhos que podem ser ou não válidos. Mas as pessoas olham e percebem. E muitas vezes, quando elas gostam de você, elas tomam o seu partido, né? E aí muitas vezes, como a gente não dá conta de processar tudo que está acontecendo emocionalmente, não dá conta de sair do relacionamento, não dá conta de agir,
a gente fica com vergonha e acaba se isolando de família e amigos, que são pessoas importantíssimas, né, para manter e ajudar em momentos de crise. São as relações familiares de qualidade, claro, né? Relações de amizade de qualidade são muito importantes para manter sua saúde mental e emocional. E aí, quando a gente vive um relacionamento em crise e não sabe como sair dele, muito comum a gente se afastar dessas pessoas e isso piora muitas vezes a situação, tá certo? Outro sinal de que o relacionamento está comprometendo a sua saúde, eu já acho que um sinal muito grave, inclusive, é que você perde o prazer. Sabe quando as coisas começam a ficar sem graça? Você não tem mais vontade de fazer nada, você não tem mais prazer no seu trabalho, você não tem mais prazer na companhia dos seus filhos, muitas vezes. Você não tem mais prazer em fazer coisas que você gostava de fazer antes e agora parece que é tudo meio xoxo, meio sem graça, até porque você está muito cansada e desgastada, tensa, você precisa evitar as situações, então a gente vai perdendo o gosto pela vida. Gente, se o seu relacionamento amoroso está tirando o seu gosto pela vida, procure ajuda. Relacionamento é para somar, é para fazer a vida ficar mais gostosa, é para nos ajudar a ter experiências melhores na vida e não para tirar a cor da nossa vida e não para tirar a nossa vontade, nosso prazer de coisas que antes eram tão importantes para a gente. Então isso é um sinal que eu considero como muito grave e que se você já está assim ou conhece alguém que está assim, é um momento muito importante de procurar ajuda, tá certo? E por fim, agora sim, o sinal que eu acho mais relevante de comprometimento de saúde mental e saúde emocional provocada por relacionamentos amorosos, tá? É a sensação de enlouquecimento. Você já esteve tão estressada, tão angustiada num relacionamento que você achou que ia enlouquecer? Eu espero que você nunca tenha passado por isso, mas eu converso com as pessoas, atendo pessoas que constantemente elas estão tão adoecidas, tão reféns de um relacionamento amoroso que às vezes elas começam a duvidar da realidade, elas começam a achar que elas vão surtar. E, gente, isso é muito sério, porque tem pessoa que de fato surta, sabe? Então, assim, isso é seríssimo. E é muito presente, gente, essa sensação de enlouquecimento em relacionamentos que tem a presença de violência psicológica, tá? Então, por exemplo, quando você fala que viu algo e seu parceiro fala que você não viu, né? Que isso é coisa da sua cabeça, que você é louca, você começa a sentir que você é louca mesmo. Então, em relacionamentos onde há muita violência psicológica, especialmente, essa sensação de enlouquecimento, ela é muito presente. E aí a gente tem que tomar um cuidado imenso e procurar ajuda urgentemente. Porque a partir do momento que a gente começa a se sentir dessa forma, aí é só ladeira abaixo. Aí eu já tô com crise de ansiedade, já desenvolvi uma crise de pânico, eu já entrei num quadro depressivo e, como eu disse, em casos muito graves, eu já tive de fato meu primeiro surto. Então é muito sério, gente. Saúde mental é muito sério. Sem saúde mental, gente, sem saúde emocional, nós não conseguimos desempenhar os nossos papéis com qualidade. Então, se eu tô com a minha saúde mental e emocional comprometida, isso compromete todas as áreas da minha vida. Por isso que eu preciso investir, por isso que eu preciso cuidar. É uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida, é saúde. Tanto saúde física quanto saúde emocional. E a gente só percebe que ela faz falta quando a gente perde ela. A gente só percebe o quanto saúde é importante quando a gente precisa resgatar essa saúde. E aí a gente tem que investir tempo e dinheiro no resgate dessa saúde, gente. E é um preço caro, tá certo? Então, pessoal, eu vou ver aqui alguns comentários que vocês colocaram pra gente encerrar, tá certo? Se eu não conseguir responder todo mundo, depois eu respondo escrito, tá? Tem uma pessoa aqui que falou assim: só atraio homens manipuladores. Esse acaba sendo o meu padrão. Agora sei que tem algo de errado em mim e preciso arrumar para que isso não aconteça. Exatamente, tá certo? Se você só atrai homens manipuladores, ou homens narcisistas, ou homens exploradores, tem alguma coisa em você que abre a porta para que esses homens cheguem até você.
Então procure ajuda, isso não é destino, gente. Amor, problemas amorosos não é destino, são muitas vezes dificuldades que a gente não tem nem consciência e que podem ser melhoradas consideravelmente, tá certo? Aqui mais uma pessoa comentou: eu trabalho muito para deixar transparecer, mas sou muito desconfiada, ou seja, apesar de não receber motivos, ainda assim não consigo confiar. E isso foi em todos os meus relacionamentos, já perdi pessoas por conta disso, falta de confiança. Então, se você já verifica que a falta de confiança é algo que boicota seus relacionamentos, vamos verificar o que aconteceu ao longo da sua história, ao longo da sua vida, né? Quais são os processos emocionais que alimentam essa falta de confiança, tá certo? Confiar não é, para quem é desconfiado, confiar é a coisa mais difícil do mundo, porque confiar te deixa vulnerável num relacionamento, né? Confiar é arriscar, gente, sabe? E será que a gente está disposto a arriscar nas relações? E toda relação, gente, é risco. Toda relação é risco. Por isso que a gente tem que ter saúde mental e saúde emocional. Porque eu vou me arriscar naquela relação. Ela pode dar certo e ela pode dar errado. Mas se eu tiver saúde emocional, saúde mental, mesmo que ela dê errado, eu continue inteira. Eu continuo saudável, eu continuo acreditando que eu posso construir a minha vida. Agora, se eu tenho muitos problemas emocionais, entro numa relação e ela não dá certo, aí eu saio geralmente destruída, tá certo? Aqui vem uma pergunta: como superar uma traição? Traição é algo muito difícil, né? Porque é uma quebra de confiança, é uma dor muito profunda, né? Primeiro, eu acho que é importante, né, colocar o sentimento para fora. A traição, ela move vários tipos de sentimentos negativos, né? Decepção, raiva e vários outros, tristeza, mágoa, né? Então a gente precisa de um tempo para processar essas emoções. E não tem como a gente processar essas emoções se a gente não olhar para elas, tá? Esse negócio de fui traída hoje, amanhã perdoei, entre aspas, esqueci, isso dificilmente funciona. É todo um processo emocional. E eu só consigo perdoar, eu acho que a gente não esquece, mas é possível que a gente perdoe se eu processei todas as emoções negativas que aquela traição provocou em mim. Isso não é um trabalho fácil, isso não é muitas vezes um trabalho rápido, mas é algo que é possível, tá certo? Então olhe para essas emoções, trabalhe, dê nome a elas, expresse essas emoções para que com o tempo você consiga seguir em frente e deixar uma experiência tão ruim para trás, tá certo? O que mais aqui, pessoal? Amor saudável é mais um sentimento ou racional? Que aqui é a pergunta da Sandra Felipe. Gente, amor saudável eu considero mais como uma postura, tá certo? Então, se ela é uma postura, eu posso falar que ela compõe esses 3 dimensões que eu falei pra vocês: pensamentos saudáveis, sentimentos saudáveis e com um comportamento saudável. Então, amor saudável é uma postura de relação ao outro, tá certo? E essa postura ela é construída. É uma pena que nós tenhamos muito pouco de educação emocional, né? A gente aprende muito sobre relacionamentos ou observando as pessoas ao nosso redor ou experimentando. Por isso que muitas vezes é tão difícil, né? Mas amor saudável é uma postura e ela pode ser construída, tá certo? Então não é porque eu não vivo hoje um amor saudável que eu vou viver assim pelo resto da minha vida. Não, ainda bem que a gente tem essa possibilidade de construção. Quando a pessoa sente algo pelo outro, mas não consegue ter prazer. Quando você fala prazer, deve ser prazer sexual, né? Então você gosta da pessoa, mas não sente prazer sexual, aí tem que verificar o que está acontecendo com você, tá certo? Primeiro, tem que verificar se isso é com você ou se isso é na relação com o outro, na relação sexual com o outro, tá certo? Porque pode ser na relação.
E pode ser com você e pode ser inclusive nos dois, tá certo? Agora, se não conseguir ter prazer, não significa que você não ama a pessoa, porque o amor e sexo são departamentos diferentes, apesar de estarem muito interligados, tá certo? Não significa que você não gosta da pessoa e não significa que esse relacionamento não vai dar certo, desde que vocês dois estejam empenhados a verificar o que é que tá acontecendo, tá? Deixa eu ver aqui mais, pessoal. Boa noite, Luísa. Sou psicóloga atendo casais. Oi, Luzia, que bom, que bacana. Concordo plenamente contigo. As crenças centrais dos pacientes e os pensamentos são as barreiras mais difíceis na psicoterapia. Eu também acho, Luzia, principalmente crenças culturais, né? Crenças que amor tem que ser eterno, que não é verdade. Amor verdadeiro é amor eterno, que para ser amor de verdade a gente tem que lutar por ele, a gente tem que sofrer para ser merecedor de amor. São crenças muito difíceis de serem desconstruídas. E eu acho isso muito difícil também quando a gente vai trabalhar isso em psicoterapia. Obrigada pela participação, viu, Luzia? A Sheila tá falando, a falta de diálogo prejudica muito em um relacionamento. Nossa, prejudica demais. É como se fossem duas pessoas de nacionalidades diferentes. É um chinês e um italiano tentando comunicar alguma coisa e não tendo paciência um com o outro porque não entendem nada. É muito difícil um relacionamento que não tem diálogo. Muito mesmo, e acaba gerando muita mágoa e muita frustração, tá certo? Aqui mais uma pessoa tá falando, tá falando boa noite, estresse emocional na faculdade também, sou muito ansiosa. Sim, o estresse de maneira geral compromete a saúde emocional e mental, tá certo? E em vários níveis também. Parece que você está falando de mim, estou sem vontade de tudo. Então procure ajuda, gente. Se você está sentindo essa falta de vontade, procure ajuda, isso não é um destino, tá certo? Isso é uma dificuldade, uma limitação, um bloqueio. Em casos mais graves pode ser uma doença, mas isso não é destino, tá certo? A última pessoa que eu vou conversar, que eu vou ler aqui, sou muito amor. E a pessoa me trata com pouco caso, diz que ama e não me procura, me ajude, como devo agir, sofro muito. Eu acho assim, quem sou eu para falar como é que as pessoas têm que agir, né? É muito pessoal cada vivência da pessoa e é fácil para mim falar faz algo, sendo que não sou eu que vou arcar com as consequências, né? Mas eu acho que é importante perceber o que te mantém numa relação onde a pessoa onde ela não reconhece o seu valor, onde ela muitas vezes não quer estar ao seu lado, ela não expressa afeto. O que te mantém nessa relação? Aí às vezes a gente pensa, o amor me mantém nessa relação. Existem dois tipos de amor, o amor pelo outro e o amor próprio. Em alguns momentos a gente precisa escolher entre o amor pelo outro e o amor próprio. Quando é necessário fazer essa escolha, eu, Luísa, particularmente acho que a escolha melhor pelo amor próprio, tá? Mas isso é muito pessoal, tá certo? Então, pessoal, muitíssimo obrigado, tá certo? Divulguem bastante a campanha, procurem ajuda, procurem auxílio, invistam em você em termos emocionais e psicológicos, porque isso, na minha opinião, é o que mais dá resultado em termos de sucesso nos relacionamentos amorosos, tá? Eu acho que dá muito mais resultado do que ficar fitness, embora isso seja... acho que saúde física é muito importante, mas dá muito mais resultado que muitas coisas aí que eu vejo as pessoas fazendo, investindo dinheiro e tempo, e o resultado não só para sua vida amorosa, tá? Investimento em saúde mental traz resultado para a vida profissional, vida familiar, vida amorosa, em todos os aspectos, e vale muito a pena, tá certo? Um ano maravilhoso para vocês, que seja de muito amor saudável, de muitas coisas boas no relacionamento, porque a gente merece, mas para isso a gente tem que construir esse caminho, tá certo? Qualquer coisa eu tô à disposição. Convido vocês para ir lá no meu Instagram, que chama @tranquilamor, que eu converso sempre sobre amores lá, vários tipos de amores, tá bom? Grande beijo e a gente se fala, a gente vai se vendo. Beijo!